Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. CT pronto até o fim de 2026. Novo estádio para o Glorioso. Mas o técnico Arthur Jorge fala em projeto, mas revela ter propostas para deixar o Botafogo desde antes das semifinais da Libertadores contra o Peñarol. O Fogão está no mercado, quer contratar o zagueiro Jair do Santos e pode incluir jogadores experientes na negociação, além de buscar também jogadores para a zona ofensiva. É conteúdo robusto no canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, em entrevista ao GE, o CEO Tairo Arruda falou que o Botafogo vai terminar o CT até o fim de 2026. Isso é muito bom. O Botafogo hoje, lá no Lonier, já tem uma estrutura muito boa, não a melhor do Brasil. Mas se tivesse uma estrutura ruim, o Glorioso não conseguiria ganhar Libertadores e Brasileirão na mesma temporada. É muito difícil. Hoje, então, o Botafogo tem uma estrutura legal, condizente com um time grande de Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Fogão busca a excelência. O GE não soltou nada mais a respeito de uma fala sobre integração com a base, que eu acredito que vai acontecer, pelo menos com sub-23, sub-20, quem sabe até sub-17. Tem espaço no Lonier para a construção de mais pelo menos 3 campos, e lá o Botafogo já conta com 3 campos de muita qualidade, então poderíamos chegar aí aos 6 campos, e o Botafogo podendo fazer um grande trabalho também nessa estruturação gradativa para que consigamos brigar por mais títulos, para que consigamos ganhar mais títulos e, claro, formar jogadores em casa. Isso é muito importante. O Botafogo precisa estruturar também a base. O Glorioso, que além do Lonier, tem uma estrutura legal no estádio Newton Santos, com academia para a base, com um palco principal, com uma grama sintética espetacular, assim como no campo anexo também a grama sintética é de altíssima qualidade, e agora é melhorar cada vez mais o CT do Glorioso, que hoje conta, por exemplo, com o Núcleo de Saúde e Performance, construído em parceria com a Life Fit. E é uma evolução gradativa de fato, galera. Eu lembro que, logo após a implementação da SAF, o Oyama voltou ao Botafogo. E numa entrevista coletiva lá no Lonier, perguntei ao volante sobre os gramados do CT. Ele foi além, falou sobre a estrutura, ou melhor, a falta de estrutura do Lonier naquele momento. Oyama tinha ido para o Mirassol novamente, retornou ao Botafogo e falou, em resposta ao canal Fabiano Bandeira, que chegou a ficar um pouco assustado com a estrutura ou falta de estrutura do Lonier. O Mirassol é um clube que se estrutura há muito tempo. Em 2022, tinha uma estrutura muito melhor que a do Botafogo. Não à toa, o Mirassol agora, em 2024, subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, vai disputar a primeira divisão em 2025. O Botafogo, com muitos problemas por conta de mais administrações, teve que correr atrás do tempo, então se estrutura. Hoje já tem uma estrutura legal. O Alex Telles chegou da Europa falando que o Botafogo está muito bem nesse sentido, mas a gente quer o melhor em todos os aspectos, que o Botafogo consiga concluir o CT até 2026 e consiga revelar também muitos talentos para resultado esportivo e, obviamente, financeiro. Pois é, galera, além disso, Tairo Arruda falou sobre um novo estádio com capacidade de 20, 25 mil torcedores, para que o Botafogo consiga fazer shows no Newton Santos com mais frequência, sem ter problemas com relação à questão esportiva. O Botafogo, que em 2023 teve problema com isso por conta da CBF, mas a gente não pode contar com a Confederação Brasileira de Futebol, infelizmente, e o Botafogo, em 2024, teve que jogar no Maracanã contra o Criciúma e teve que tirar o show de uma banda aqui do Rio de Janeiro também para jogar contra o Vitória no Newton Santos. Então, Tairo Arruda falou em uma construção de um estádio modular para 20, 25 mil pessoas. Alô, Tairo Arruda, não pensa em construir logo um estádio para o Botafogo jogar para 40 mil pessoas, 45? Vamos falar mais sobre isso ao longo do tempo, porque ele deve desenvolver mais em outras entrevistas, quem sabe novamente num podcast na Botafogo TV, e fala mais sobre o CT, fala mais sobre o novo estádio
do Fogão. Agora, galera, o mercado, o técnico Arthur Jorge deu entrevista para um veículo de comunicação lá de Portugal. Deixa eu colocar aqui o Fogão Net. Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Penharol. São propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro, afirmou Arthur Jorge na chegada ao aeroporto de Porto, em Portugal, lembrando que ele tem contrato até o fim de 2025, que converse com John Textor para chegar a um denominador comum. Daqui a pouco vocês vão ver que ele fala sobre projeto. Nesta altura, está tudo em aberto, tem um contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora vem a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos perceber o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que seja. Eu já vou logo para outra parte aqui, outra matéria. Percebo que se possa falar muito. Desde sempre, meu agente mostrou que existiam propostas para poder sair. O projeto é o mais importante. Atenção, o projeto é o mais importante. Que jogadores vamos ter? Se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Criamos uma equipa fortíssima. Ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil porque fomos logo para o Catar jogar a Intercontinental, explicou ao jornal A Bola. Então, o projeto é o mais importante. Que jogadores vamos ter? Se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Ele foi contratado sabendo que o Botafogo faz parte de uma holding. Então, assim, troca de jogadores, venda de jogadores, não tantos. O Botafogo pode manter uma espinha dorsal, pode ter ali o John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Teles, Gregory, Marlon Freitas, o Igor Jesus, por enquanto, lá na frente. Luiz Henrique tem proposta alta, Savarino tem proposta alta e Almada deve ir para o Lyon ou para outro clube europeu. São 3 peças importantes, mas nós não fomos enganados. Isso foi dito. O dinheiro tem que girar na Eagle. E o John Textor falou em entrevista recente lá na França que o Botafogo venderia alguns jogadores e faria reposição à altura. Isso deve acontecer. O Botafogo está no mercado para repor. Fabi, mas o time tem que encaixar novamente. Sim, 2, 3 peças. O Palmeiras perde, o Flamengo perde. Aí num ano perde menos, outro ano perde mais. Só que os clubes brasileiros estão sempre se modificando, né? Os times estão se modificando por conta de vendas e também chegadas. Então, nós vamos entender melhor os movimentos do Botafogo. Queremos entender melhor como o Botafogo vem. Eu acredito num Botafogo muito forte para 2025, pelas movimentações que estão acontecendo. O Botafogo já no mercado, Botafogo trabalhando para trazer jogadores para a zona ofensiva há algum tempo. Então, o Botafogo pensa em se reforçar. Mas, voltando ao Arthur Jorge, então ele pensa em projeto, e claro que ele quer, já falou sobre isso também, uma valorização. Ganha tanto, vai querer ganhar mais, vamos entender em breve se o John Textor vai chegar aos valores pedidos por Arthur Jorge e comissão técnica. Galera, o Botafogo, que está no mercado buscando jogadores para a zona ofensiva, também está no mercado tentando contratar o zagueiro Jair do Santos. O Botafogo já tentou trazer o jovem defensor ano passado, não conseguiu. O Santos quase fechou com o Porto. A Atalanta sinalizou uma proposta altíssima e não chegou a concluir o negócio. E o Botafogo agora pode oferecer um dinheiro muito interessante para o Santos, além do Danilo Barbosa, porque o Santos quer contar com o volante. Segundo o GE, em matéria que saiu há pouco, o Peixe tenta incluir na negociação também Tiquinho Soares. Quer que o Botafogo pague um valor que está sendo discutido pelo Santos, além de enviar para a equipe do estado de São Paulo, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. O Botafogo pensa, até porque o Tiquinho, já falei aqui, é um jogador de muita qualidade, que hoje está no banco de reservas e recebe um altíssimo salário no nosso glorioso. Vamos entendendo, então, o que vai acontecendo no mercado, mas o Botafogo não está parado.
Pode ter algum tipo de jogador que você não goste, que vai chegar, pode ter um jogador que você goste muito. No final das contas, o scout está trabalhando e o scout já provou ter muita qualidade. Reiteramos, queremos mais títulos, mais conquistas. O Botafogo está caminhando nessa direção. Estruturação, CT, até um novo estádio e também negociações por jogadores. Temos que lembrar que em fevereiro temos a final da Supercopa do Brasil. Não é qualquer jogo, não é contra qualquer adversário. E também teremos uma final interessantíssima da Recopa contra um gigante argentino. Muita gente não fala ou não sabe. O Racing é um gigante argentino e sul-americano e o Botafogo vai enfrentar lá no estádio deles em Avejaneda, no primeiro jogo, dia 20 de fevereiro, e depois, 27 de fevereiro, na nossa casa, estádio Newton Santos. Queremos a taça. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Fogo!